Beleza. Deixa eu ajustar a câmera aqui para que vocês possam me ver. Aê, ótimo. Olha o pessoal entrando aí. Boa tarde, pessoal. Olá, olá a todos e a todas. Professor, Boa tarde, olá. Boa tarde, tudo bem? Opa. Boa tarde. Olá, galera. Boa Boa tarde. tarde. Opa, e aí, tudo bem? Olá. Boa tarde. Olha a galera aí. Boa tarde, pessoal. Show. Bom, enquanto o pessoal vem entrando, a gente vai fazendo aquela parte introdutória, que quem já nos acompanha sabe muito bem, tá? Hoje a gente vai trazer um assunto para a roda que é muitas vezes motivo também de preconceito, de falta de compreensão, até porque as pessoas não entendem muito bem o que é. A gente vai falar um pouco sobre síndrome de Tourette. Você vai ver, você vai gostar bastante, eu tenho certeza, porque o objetivo dessa aula é mostrar algumas coisas, trazer alguns dados, algumas informações que não são muito conhecidas aí pela população, tá bom? Então a ideia é essa aula ser muito informativa, a gente vai trazer algumas informações para que você saiba e conheça aí um pouco mais sobre essa situação, certo? Bom, quando você vai entrando, por gentileza, coloque o seu nome completo e também a unidade que você estuda, tá bom? Por favor. Ótimo. Então, nome completo, mais a unidade que você estuda. Beleza? Por quê, professor? Porque é assim que a gente computa a sua presença, tá bom? Então, como é que você sabe se eu estou na aula? De duas formas. Quando você faz a inscrição e quando você coloca o seu nome aqui no bate-papo. Beleza? Bom, eu estou sozinho aqui na sala, então por isso que eu vou tirar a máscara, tá? Para que vocês possam me ouvir melhor. Um momentinho. Agora, o vídeo foi chocante hoje. Você viu lá o vídeo, cara? E aí? Foi chocante. Foi, né? A gente vai relatar bastante sobre aquele fato, Ana, e pessoal, né? Por que aquilo? A ideia não né, assim, a ideia é mostrar, a ideia foi mostrar a dificuldade que uma pessoa com essa síndrome pode enfrentar, inclusive em uma entrevista de emprego. Porque aí ele estava numa entrevista e aí eu vou mostrar para quem não viu, vamos passar o vídeo daqui a pouco. E aí ele estava na entrevista, de repente, enfim, fez o que fez. Se você não viu, você vai perceber, você vai ver daqui a pouco, tá? Mostrando que essa síndrome é muito séria, que a gente tem que dar muita atenção. Bom, na aula passada, então, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Wellington Lucas, mas sou mais conhecido como Professor Lucas, beleza? Professor Lucas. Ou Wellington, fique à vontade para você me chamar como você quiser, beleza? Aula passada a gente teve a gente ficou lisonjeado, né? Teve a honra de ter a presença da professora Pamela conosco, compartilhando um pouco sobre, né, a sua experiência e falando sobre algumas formas simples da gente prestar cuidados para um paciente que tenha COVID. Beleza? E aí a gente foi passando sobre informações relacionadas aos sistemas. Aí ela mostrou como é que você olha para os sinais vitais de um paciente, quais pontos são importantes, como é que a gente afere, como é que a gente verifica esses sinais vitais, quais são as medidas, ou os valores de referência, qual que é o padrão, normalmente, quanto que é uma pressão arterial normal, quando é que essa pressão está elevada, enfim, ela deu essa parte introdutória de sinais vitais. Depois, me lembro, eu perguntei para ela, que a gente escuta muito falando, né, que COVID compromete a respiração, a saturação, e aí eu perguntei para ela se ela poderia, de alguma forma, nos mostrar como é que a gente poderia ajudar. E aí ela foi, brilhantemente, mas de uma forma muito simples, né, nos mostrando o caminho para a gente cuidar
Como é que eu consigo observar? Para onde é que eu olho? Enfim, para todas as questões assim, eu preciso considerar quando eu cuido de um paciente. E ela passou alguns equipamentos, né? Passou o Respiron, depois mostrou como é que a gente trabalha a respiração, mesmo não tendo, por exemplo, o Respiron. Então foi uma aula bem informativa e bem legal. Hoje, nós vamos falar sobre síndrome de Tourette. Alguns chamam síndrome de Tourette, outros falam síndrome de Tourette. Eu não sei exatamente a pronúncia, eu vou falar Tourette, se não for isso, peço perdão, tá bom? Bom, e aí, professor, você consegue me dar um norte, só para eu entender um pouquinho o que é essa síndrome? Claro, vou falar inclusive o que é. A gente não entende muito bem qual que é a causa, mas existem algumas características nos pacientes que apresentam essa síndrome, então eu vou mostrar para vocês algumas características que são importantíssimas, tratamento, diagnóstico, enfim, como é que isso pode afetar na vida da pessoa? Será que é só ficar falando palavrão mesmo? Acredito que não. Você vai entender um pouco mais. Na aula de hoje, a aula vai ser bem informativa, acho que você vai curtir bastante, tá bom? Bom, antes, como a gente sempre faz, deixa eu mostrar para você o vídeo aqui. Hoje a Ana já deu Opa, deixa eu voltar aqui. A Ana já nos deu um toque, né? Já falou, esse vídeo aí, o vídeo hoje foi chocante. Esse é o Arthur, arquiteto, formado na USP em arquitetura, e aí esse cara foi para uma entrevista, e aí vamos ver o que aconteceu com ele. Ele tem a síndrome, tá, de Tourette. Dá para ver minha tela, né? Dá para ver, certo? Beleza, obrigado. Obrigado. Vamos entender, então. Ó. Preste atenção nas expressões que ele faz. Repare na mão e o que a gente chama no popular de tique. Reparem nos tiques que ele tem, fica reparando os movimentos que ele realiza, que são repetitivos, e também fiquem atentos à boca, à mão e a como ele se comporta. Cada coisa aqui foi pensada, presta atenção que vamos lá. Então, qual foi o dilema, né? Deixa eu descompartilhar. Qual foi o dilema? Estava numa entrevista, de repente, a entrevistadora falou assim, quem é você? Tudo bem? Fala um pouquinho de você. Aí ele começou, olha, meu nome é Arthur, sou formado na USP, arquitetura, lá. De repente ele começou a ter os chiques, a apresentar os chiques. E aí a entrevistadora falou, será que esse cara tá de brincadeira comigo? Em plena entrevista ele tá mostrando a língua para mim. Repararam que no início ele mostra a língua, né? Olha aqui, ó. Olha o que ele faz com a língua aqui no início, ó. Ó, a língua. Olha lá. Ó, a língua. Ó. E aí ela falou, esse cara deve achar que eu sou uma palhaça, ou alguma coisa do tipo, porque na entrevista ele fica fazendo caretas e fazendo isso aí, e aí de repente ele fala, cabelo feio, acho que ele fala alguma coisa assim para ela. Nossa, cabelo feio. E ela falou, o quê? Feio, não, nada não. Pois aí no finalzinho ele falou, você é chata. E aí ela fica assim. O que isso aqui, gente, claro, né? A gente vai ver no decorrer da aula que existem níveis diferentes da síndrome de Tourette. Desde estágios mais leves, mais brandos, até aqueles onde o paciente apresenta vários tiques. E aí você vai entender o que é tique na aula de hoje, enfim, que natureza que é esse tique, eu vou falar sobre tudo isso na aula de hoje. Então, existem estágios. Em algumas pessoas, essa síndrome se apresenta de forma mais branda, de forma mais leve, em outros não. Em outros não. É como no autismo, lembra que a gente já falou sobre autismo, acho,
Se eu não me engano, a gente já falou. O autismo é assim, você tem basicamente 3 ou 4 tipos de autismo. E aí, obviamente, o estágio 1, ou o tipo mais leve, você não tem tantas representações, você não tem tantas modificações, alterações, mudanças comportamentais, como você tem no último estágio, que é o estágio mais agressivo, tá bom? Então, essa aqui é exatamente a mesma lógica. Alguns apresentam sinais fracos ou sintomas leves e outros sintomas mais acentuados, tá bom? Bom, show de bola. Então, isso aqui é Tourette. Antes da gente começar, deixa eu só mostrar para você. Veja, olha só, olha que beleza. Deixa eu compartilhar para você saber o que a gente vai falar no mês de maio. Então, hoje, dia 4, a gente vai conversar sobre síndrome de Tourette. Dia 11, que é a próxima terça-feira, o papel do cuidador em oficinas recreativas para idosos. Dia 18, vamos falar sobre HIV. E dia 25, vamos conversar sobre tuberculose. Tá bom? Então, esse aqui é o nosso cronograma. E aí vamos ver, decifrar, conversar sobre esses assuntos aqui. Beleza? Então, esse é o nosso cronograma desse mês. Como eu sempre falo, gosto sempre de frisar, porque a gente tem, vira e mexe, a gente tem pessoas, né, que participando, pessoas novas que nunca tiveram que aula com a gente. Professor, posso comentar? Claro. Não tem problema, não tem nenhum problema. A ideia aqui é que a gente tenha uma roda de conversa. Então, lógico, eu vou trazer as informações, vou falar sobre algumas coisas, mas você também pode complementar a sua experiência, ou com algo que você viu e tudo mais, tá bom? Mas peço sempre a gentileza e a sutileza que vocês tomem cuidado com o que vocês forem falar, tá bom? Muita atenção com o que você vai falar, senão às vezes você fala alguma coisa e deixa o colega talvez um pouco constrangido e tal, mas você pode sim falar. O espaço aqui foi feito para isso também, para que você fale, para que você compartilhe, enfim, esse é um espaço para a gente conversar. Professor, é só para cuidador? Não é. Inicialmente seria, né? Era essa a ideia, mas a gente tem também pessoas de outros cursos. Inclusive, semana passada, terminei a aula, né, com a Pamela. De repente, estava conversando com a turma do CRA, rapidinho, porque eu tinha aula às 19. Uma aluna chegou e me abordou aqui na escola, e ela é do curso de assistente administrativo completo. E aí ela falou, professor, não perca uma aula e tal. Então, você vê que o workshop também tem se expandido e tem, entre aspas, invadido, né, no bom sentido invadido, também outros cursos como farmácia, assistente administrativo e por aí vai. Bom, vamos lá agora ao assunto. Professor, o que é essa tal de síndrome de Tourette? O que é isso? Quem que é essa aí? É de comer? Realmente só tem a ver com questões relacionadas a ficar falando palavrão do nada, em fora de contexto? É isso ou não? É isso que a gente vai conversar e eu vou mostrar para você hoje, tá bom? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, quanto ao som. Aí, deixa eu mutar. Pronto, tinha alguém com o som aberto. Ótimo. Show de bola. Bom, não tem como a gente começar a falar de síndrome de Tourette sem entender de onde é que veio esse nome, Tourette. O que é isso? O que significa, professor? Bom, historicamente, para você entender de onde veio esse nome, tem que entender um pouquinho. Historicamente, é considerado que o primeiro relato, primeira vez que essa doença, né, que essa síndrome foi diagnosticada, foi lá em 1825, por um médico francês, tá? 1825 foi o primeiro diagnóstico da síndrome de Tourette. Esse médico, chamado Jean, estava descrevendo o quadro da marquesa, de uma marquesa famosa lá, e aí ele acabou diagnosticando que essa marquesa tinha a síndrome de Tourette. Então, historicamente, foi aí o primeiro fato, o primeiro quadro, o primeiro relato, a primeira vez que a gente ouviu falar sobre Tourette. Entretanto, a partir do caso dessa marquesa e de outros participantes, de outros pacientes que foram analisados, lá em 1885,
a gente teve, isso aqui é bem curioso, foi aqui que a gente entendeu que teve o nome do médico que fez o diagnóstico. Então, esse sobrenome, Tourette, tá bom? Ou está voltado para um médico muito famoso que levou o seu sobrenome. Então, Tourette é o sobrenome do médico que fez o diagnóstico, beleza? Tourette. Professor, tá bom, eu já entendi que o nome leva esse nome, assim como Alzheimer, né? Alzheimer leva esse nome por conta do Alois Alzheimer, que foi quem diagnosticou pela primeira vez a doença de Alzheimer. Vocês se lembram, né? Primeira vez a doença foi diagnosticada aí, e aí por isso que levou esse nome de Alzheimer. Aqui também é exatamente a mesma lógica. Tourette veio de um neurologista famoso chamado Georges Gilles de la Tourette. Por isso que a gente tem esse sobrenome, tá bom? Então, o sobrenome Tourette vem de um neurologista chamado Georges Gilles de la Tourette, que foi o cara aí que ficou estudando e aí acabou dando o nome para essa síndrome. Beleza? Então, esse é o porquê que a gente tem esse nome. Mas, professor, mais importante que saber o porquê que tem esse nome, me fala, o que é isso? O que é essa síndrome? Vamos lá. Bom, a síndrome de Tourette, gente, basicamente é caracterizada por tiques. Esse nome parece um pouco popular demais, né? Às vezes a gente até entende que tique é algo pejorativo, parece que inclusive dá muita margem para chacota, para as pessoas ficarem zombando com as outras e dando apelidos, mas a síndrome de Tourette é caracterizada por tiques. Professor, que tipo de tique? Vocês viram que o nosso cara aqui do vídeo, o Arthur, ele tinha alguns movimentos repetitivos? Deixa eu mostrar de novo para vocês. Prestem atenção. Vou tirar o áudio, tá? Que a gente já ouviu. Vou cortar o áudio aqui dele. Ó, vamos lá. Vejam os movimentos, ó. Ó, olha aqui a boca dele. Ó. Viu? O movimento que ele faz para o lado direito. Olha esse movimento, ele tipo tenta encostar aqui a orelha como se fosse no ombro, né, na direção do ombro, ó. E ele vai conversando, vejam, ó, pro mesmo lado, mexe os lábios, e olha lá, ó, a boca, os olhos piscando, tique. Isso a gente chama de tique, tá? Professor, mas isso é um termo muito pejorativo, as pessoas entendem como algo negativo, usam para zombar? Sim, mas aqui na aula de hoje a gente tem que entender que isso é um termo também técnico. A gente também chama, né, os profissionais, os especialistas da área, também chamam isso de tique, então por isso que a gente vai adotar o nome tique para a aula de hoje, tá bom? Professor, Oi? Isso tem a ver com toque? Transtorno obsessivo compulsivo? Tem um pouco, mas não é a mesma coisa. Tem um pouco, inclusive eu vou falar no decorrer da aula, que tem uma associação que olha tanto para as pessoas que têm toque, transtorno obsessivo compulsivo, bem como também para as pessoas que têm aqui a síndrome de Tourette, tá bom? Mas são coisas distintas, tá bom? Se parecem, mas cada uma tem a sua forma de se apresentar, beleza? Obrigado pela pergunta, Ana. Show! Aí, essa síndrome é caracterizada por tiques motores. O que é motor, professor? Que tem a ver com comportamento físico. Como eu falei para você, tem exemplo da boca dele, que fica colocando a língua para fora, fazendo assim para o mesmo lado, para o lado direito, fica piscando os olhos de forma desenfreada. Isso a gente chama de tique motor, porque são tiques relacionados ao corpo físico dele, tiques motores. Então, a síndrome de Tourette é caracterizada, ou seja, para que seja dado um diagnóstico de síndrome de Tourette, tem que ter tique motor. E também tem outro tipo de tique, que são os tiques vocais. O que é isso, professor? Vocês viram que ele falou para ela? Ele falou para ela assim, ó, falou assim, ó, mulher chata. Por quê? Isso é uma característica de impulsividade. Então ele pensou, quando ela começou a pegar no pé dele, ele pensou que ela era chata, mas ele não conseguiu parar, ele não conseguiu frear a língua. E aí normalmente esses pacientes que têm síndrome de Tourette, geralmente o que eles pensam, falam.
Professor, e só coisas assim que eles estão enxergando das pessoas? Não. Imagina, eu estou aqui dando aula, eu estou falando, sei lá, estou falando estou aqui falando, de repente falo assim, café. E aí volto a conversar com vocês sobre síndrome de Tourette. Aí estou falando de novo, falo pneu. Bexiga, sei lá, carro, Nova York, umas coisas que não tem nada a ver com a aula. E normalmente esses pacientes têm esses tiques vocais, ou seja, eles falam palavras que estão fora de contexto. Então, às vezes, tem palavras ofensivas, de fato. Então, aí sim, xingando a pessoa, falando coisas, assim, que são, às vezes, né, obscenas, falando coisas assim, que, às vezes, até de caráter sexual. Mas, muitas vezes, eles não percebem o que estão falando. Coisa louca, né? Faz parte dessa impulsividade. É uma característica do transtorno. Então, tiques motores, que tem a ver com essas repetições de movimentos, movimentos repetitivos. Tem a ver também com gestos obscenos. Lógico, eu não vou fazer nenhum gesto obsceno aqui na câmera, né? Mas também tem a ver com gestos obscenos. E também tem os tiques vocais, que são tantas palavras, aí palavrões, né, xingamentos, palavras fora de contexto, pensamentos aí que eles têm, às vezes até pensamentos sexuais, enfim, sei lá, falam coisas sem sentido realmente. Então são tiques vocais, e dentro desses tiques vocais existem alguns outros grupos, como por exemplo, ficar repetindo a mesma coisa, a mesma palavra. Ficar falando a mesma palavra várias vezes. Isso também tem a ver com tiques vocais. Ou ficar fazendo sons. Ficam fazendo. E muitas vezes não percebem. Um tique ele tem vocal. No caso, som. Não necessariamente o paciente fala. Então não é sempre que ele vai falar um palavrão, não é sempre que ele vai falar uma palavra sem sentido. Não. Às vezes, o tique vocal desse paciente está mais voltado para ficar repetindo palavras ou até mesmo para ficar repetindo sons. Ok? Depois você pega esse vídeo e dá uma estudada, você vai ver um pouco mais sobre isso que eu estou falando, tá bom? Então, essas são as características principais da síndrome de Tourette. Tiques motores, entendam tiques motores como movimentos repetitivos, como gestos obscenos também. E existem os tiques vocais, repetições de palavras, sons e também, muitas vezes, palavras aí que são de baixo calão, né? Ofensas, palavrões, enfim, palavras de caráter sexual e tantas outras questões relacionadas a esses pontos, tá bom? Vamos continuar. Então, já falei de cara, isso que é síndrome de Tourette e é isso que você tem que saber, beleza? Bom, o que mais, professor? Gente, imaginem a cena. Imaginem quanto que essa síndrome não causa de constrangimento na vida dessas pessoas. Imagina, eu aqui, professor, estou dando aula. De repente, aqui dando aula, estou até dando aula aqui presencialmente, sei lá. E aí eu pego e falo um palavrão no meio da aula. Vou ficar constrangido. A turma provavelmente vai começar a rir, sei lá, vai lá na minha coordenadora ou na minha diretora, vai falar, o Lucas está falando palavrão dentro da sala de aula, cadê a educação? E aí imaginem, aí a coordenadora vai chegar até mim, sei lá, a diretora vai chegar, vai conversar comigo, e aí eu vou passar por cenas de constrangimento. Então, esses pacientes tendem a passar por muitas situações constrangedoras, muitas vezes. Imagina, você vai vou dar um exemplo aqui agora, não me entendam mal, vocês vão entender. Primeiro dia do camarada vai na casa da sogra, para conhecer a sogra, aí a sogra fez um almoço, e aí tá lá almoçando, né? De repente, foi comer o arroz dela, e aí ele pensou que o arroz estava meio papa, sabe? Meio papinha, e ele não gosta do arroz soltinho. E aí, de repente, falou assim, arroz papa, lavagem. Imagina a situação constrangedora. A sogra vai ouvir, vai querer saber o que é, e ela não vai ficar contente quando ele fala, não é nada não. Aí isso pode gerar algum tipo de problema no paciente,
e com certeza até mesmo no relacionamento dele com a esposa dele, sei lá, com a namorada dele e tudo mais. Consegue perceber a seriedade que é isso? Tá bom? Então, muita atenção. Então, geralmente, esses pacientes têm essas características voltadas para tiques verbais e para tiques motores, ou tiques, a gente chama também de tiques vocais, tá bom? E há, obviamente, o constrangimento envolvido nessas pessoas. Na maioria das vezes, vejam uma regra, tá? Na maioria das vezes, os tiques são de tipos diferentes, como eu já dei vários exemplos aqui para vocês, e até mesmo podem variar no decorrer de uma semana ou de um mês. Então, em um mês, os tiques motores estão mais acentuados, por exemplo, de gestos obscenos. Daí, na outra semana, ou no outro mês, os tiques vocais, principalmente ficar fazendo sons repetitivos. Pode ser isso no outro mês. Então, esses tiques podem variar, tá bom? Podem variar e aí, de alguma forma, podem comprometer e, obviamente, isso vai trazer um constrangimento para esse paciente, tá bom? Então, muita atenção a esses pontos, é isso que a gente vai conversar um pouquinho na aula de hoje. Bom, o que mais? Geralmente, eles acabam ocorrendo em ondas, e aí eu quero dizer para você, muitas vezes, quando o paciente está estressado, esses tiques se acentuam. Professor, o que é acentuar? Se intensificam, ficam mais evidentes. Você viu quando ele foi confrontado pela entrevistadora, que ele começou a ficar mais nervoso? Você viu que ele começou a ficar mais nervoso? Que ele ficou mais nervoso, e aí ele começou a ficar mais desesperado, e aí a situação foi ficando cada vez pior. Por quê? Porque ele viu que o gesto que ele estava fazendo, que a entrevistadora entendeu errado, por isso ela já foi falando para ele que ia cancelar, perguntou se ele estava de brincadeira com ela, e ele foi ficando mais estressado, mais nervoso, e aí o tique se intensificou, ele não conseguia nem falar. Então, o estresse tende a aumentar, intensificar a forma com a qual esses sintomas se apresentam, tá bom? Então, é só uma dica. Pessoal, antes de ir, deixa eu só mostrar uma pessoa aqui para vocês, que eu sempre tenho, a minha parceira, minha diretora de arte. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vem cá. Ela... Olá! Chega mais aqui. Essa é a fera. Essa é a minha esposa, Giovana, é ela que me ajuda e me auxilia aí nos vídeos. Prazer, gente. Lindona, oi. Obrigado. Tá bom? Então essa é a Giovana, ela que me ajuda nesses vídeos aí. O que mais? Outro ponto que a gente tem que considerar. Já falei que há uma variação desses tiques. Muitas vezes, eles geralmente estão ligados à alteração, à instabilidade, no caso, o estresse da pessoa. Quanto mais estressada, mais intensificados e mais nítidos esses tiques tendem a ficar. Professor, deixa eu só fazer mais uma pergunta. Já vou até aproveitar a pergunta da Ana, que foi muito pertinente, você vai ver o porquê. Geralmente, a síndrome de Tourette pode estar associada a duas outras condições. Na verdade, há 3 condições principais. Toque pode estar associado, não é regra, mas pode sim estar associada. Toque, distúrbio de atenção. Sabe, as pessoas são hiperativas, que tem problema de déficit de atenção, e também alguns outros transtornos de aprendizagem. Novamente, síndrome de Tourette geralmente pode estar associada a toque, a hiperatividade, ou déficit de atenção, e também a outros transtornos de aprendizagem. Certo? Vou dar um exemplo para você. Já ouviram falar, com certeza, acho que talvez a maioria, se não todos, já ouviram falar do jogador David Beckham, que é o marido daquela famosa modelo lá
que era Da Vitória. Que desfilava, é isso, exatamente, da Vitória Six lá, que ela desfilava e era bem famosa, e ele também é um jogador de futebol muito famoso, jogava na Inglaterra, jogou no Real Madrid, um cara famosíssimo, David Beckham, jogador de futebol. Ele foi diagnosticado com esses dois transtornos, tanto com toque como com a síndrome de Tourette. Só para vocês verem que isso é real, isso acontece na vida real e também acontece com pessoas famosas, com pessoas ricas, tá? Às vezes algumas pessoas tendem a pensar que pessoas, né, que têm mais dinheiro não são acometidas por essas síndromes, e aí a gente tem um exemplo clássico, né, de uma pessoa que é muito rica, que foi diagnosticada com a síndrome de Tourette, mais o transtorno obsessivo compulsivo, que a gente chama de TOC. Provavelmente existem fatores hereditários que são comuns a essas três condições: toque, síndrome de Tourette e o déficit de atenção, ou hiperatividade, tá bom? Isso é muito importante a gente colocar. Geralmente, mais um dado importante, uma estatística para vocês, geralmente, em 80% dos casos, mais ou menos, claro, né, gente, isso é uma estimativa, né? Significa que exatamente 80% dos casos, mas o que a ciência já tem de estudos e o que a gente tem conseguido observar é que 80% dos casos das pessoas que têm a síndrome de Tourette, os tiques motores são a manifestação inicial da síndrome. O que isso significa? Geralmente, a pessoa não começa fazendo sons estranhos, ou repetindo palavras, ou falando palavrão, não. Geralmente, ela começa apresentando um tique motor, ou um movimento repetitivo, ou até mesmo um gesto obsceno, algum tique motor. É isso que acontece inicialmente, mas como eu falei para você, conforme conforme essa síndrome vai se desenvolvendo, você vai tendo uma mudança. Então, ora tique motor, principalmente gestos obscenos. Ora tique vocal, sei lá, repetição de palavras. Ora tique motor, repetição de movimentos. E aí você consegue tendo essas alterações. Mas inicialmente a síndrome, pelo menos 80% dos casos, começa com movimentos motores, ou o que a gente chama também de tiques motores. De forma mais simples, né? Eu já falei bastante, inclusive eu mostrei no vídeo, mas esses tiques, gente, estão voltados para ficar piscando. Viram que o Arthur ficava piscando? O Arthur, o cara do vídeo, né, que eu mostrei para você, ficava piscando. Ou franzindo a testa, contraindo os músculos da face. Fica contraindo, balançando a cabeça, ok? Em outros casos, isso pode acontecer até de ficar batendo a mão em movimentos, isso pode acontecer também. Ou ficar tocando em objetos próximos, isso eu vou mostrar para você daqui a pouco, mas uma curiosidade, um goleiro famoso até, jogou em times grandes na Inglaterra, o Howard. Ele também foi diagnosticado com síndrome de Tourette, e aí ele, antes do jogo começar, tocava 12 vezes na trave, todo jogo, 12 vezes ele batia na trave antes de começar. O que é isso? Um tique motor. Nesse caso, ficava tocando em objetos próximos ali onde ele ficava, tá bom? Bom, falando de tiques vocais, eu já falei também, mas geralmente são sons que não têm muito sentido. Ou sons que não tem nada a ver com o contexto onde esse paciente, onde essa pessoa se encontra. Tossir, a pessoa fica tossindo, não tem motivo para tossir, mas ela fica tossindo. Imagina, eu estou aqui toda hora na aula. E aí faz o exame, não tem nada. Não tem, professor Lucas, não tem nada. Tique, fico tossindo. Alguns ficam espirrando, outros ficam fungando. Outros ficam limpando a garganta. Professora, a Luciene pôs uma coisa lá no bate-papo. Colocou no bate-papo? Obrigado, viu, Ana? Luciene,
Conheci uma pessoa que cuspia todo o tempo. Talvez ela... Aí tem que ver, né? Às vezes eu conheço uma pessoa também que faz isso, Luciane, mas aí, no caso dela, não é nada não, é porque ela tem um hábito mesmo, tá? Mas, às vezes, pode ser que essa pessoa que você conhece, né, que você conheceu, que talvez tivesse sim a síndrome. Porque, como eu falei, muitas vezes ela pode se apresentar de forma leve. E aí as pessoas acham que é uma mania. Ah, não, mas o Pedrinho fica tossindo assim, professor? Mas sempre foi assim. Por isso que ele fica tossindo. É mais um hábito dele, é uma mania que o Pedrinho tem. E talvez ele tenha a síndrome de Tourette de forma mais branda, que só se apresentou, o sintoma está caracterizado por, sei lá, por ficar tossindo ou cuspindo no chão, como a Luciane disse, tá bom? Obrigado, Luciane. Pode ser que seja isso sim, mas aí tem que entender. Eu conheço algumas pessoas que a causa é muito mais, no caso dessa pessoa que eu conheço, é hábito mesmo, ela não tem nada não, tá bom? Mas no seu caso podia ser sim, dessa pessoa que você conhecia. Obrigado, viu? Então, geralmente, são esses os tiques vocais. Fica tossindo, às vezes fica repetindo palavras, fazendo sons sem sentido. Fica mu, alguns ficam fazendo som de vaca, de cachorro, de gato. O que tem a ver? Imagina, eu estou dando aula, miau. E aí, miau. Fala, o professor o que tem a ver o gato? Ele está parecendo um gato, ele está fazendo miau. Percebe? E às vezes o paciente é tão automático que ele não vê que está fazendo esses tiques, né? Que está apresentando esses tiques. E aí a ideia é que conforme o tempo passa, esses tiques, em alguns casos, tendem a sumir, em outros tendem a se intensificar, ok? Então, aí vai depender muito de caso para caso. Lembra que eu falei sempre do ambiente de estresse? Porque, geralmente, essas pessoas sofrem ataques, vou chamar assim, tá? Entendam no bom sentido. Sofrem ataques em casa. Muitas vezes os pais, até que se tenha o diagnóstico, não entendem que é uma síndrome. A criança, por exemplo, realiza aquilo ali, não é porque ela quer. É uma característica da síndrome. Ela fica fazendo som, fica latindo, grunhindo, sei lá, gritando, do nada. Aí imagina, tá no almoço, tá na igreja, foi na missa, aí tá lá, de repente, no meio da missa, no meio do culto, não sei, no meio da reunião, que seja no trabalho, sei lá, na escola, de repente começa a falar palavrão. E aí, tá gritando, falando palavrão, e aí, obviamente, a diretora vai chamar o pai, a mãe, e falou, seu filho é mal educado. Nossa, Mariana fica gritando palavrão aqui, ó. Inclusive, ela tá incitando os coleguinhas a falarem também palavrão e tal. E aí, essa é uma sensação constrangedora. Percebe? Então, muitas vezes, os pais, às vezes até punem os filhos, porque acham que é mania, acham que é falta de educação, que a criança é mal criada. Enfim, aí vários títulos essa criança recebe. E tem alguns outros títulos mais pesados, né? Alguns falam, você é doido, é louco varrido, e aí, sei lá, retardado, coisa assim que não tem sentido, e a pessoa acaba fazendo essas coisas, tendo esses tiques motores ou vocais, porque é uma questão de impulsividade mesmo, ela não controla, ok? Então essa é a ideia. Existem uns termos técnicos, eu já falei na prática deles, mas eu vou usar o termo técnico, só para você saber, tá bom? Então, uso de palavras involuntárias, são palavras sem sentido. A pessoa não consegue controlar, fala uma coisa, ela não consegue controlar o que ela fala. Isso a gente chama de coprolalia. Coprolalia, quando você tem uso inadequado, uso impróprio, né, uso involuntário de palavras. Quando você tem gestos obscenos, a gente chama de copropraxia. Como é que chama, professor? Oi? Como é que é o nome? Oi? Se for uso involuntário de palavras, copropalia. Copropalia. Tá. Copropalia. Coprolalia.
Copro, então vou soletrar, ó. C-O-P-R-O, coprolalia, tá bom? Quando você tem gestos obscenos, imagina, gestos obscenos, copro, mesma coisa, copro, só que aqui é praxia. Copropraxia são gestos obscenos. Quando você tem, por exemplo, o paciente que fica repetindo o mesmo som, fica, sei lá, falando a mesma palavra ou falando a mesma frase que foi dita por alguém, a gente chama de ecolalia. Ecolalia. Então, imagina, vou pegar uma frase do Barack Obama. Yes, we can. Significa, né? Sim, nós podemos. Sim, podemos. E aí ele fica ali o dia todo. Yes, we can. Do nada, eu tô aqui dando aula, do nada eu lanço um yes, we can. Eu sei, né, que a gente pode, né? Todo mundo pode, eu acredito em vocês, mas é uma palavra sem sentido. Vou ficar repetindo a frase de alguém que não tem nada a ver com o contexto onde eu tô. Isso a gente chama de ecolalia, tá bom? Bom, geralmente esses sintomas que eu falei para vocês, o uso involuntário de palavras, gestos obscenos, os chiques motores, chiques vocais, repetição de palavras ou de frases, geralmente isso acaba provocando um altíssimo nível de estresse nesses pacientes. Não preciso dar exemplos, né? Você já deve ter pensado aí os prejuízos que isso causa no paciente, o sofrimento, a dor, o incômodo, o constrangimento que esse paciente tem, tá? Visivelmente são atacados. A criança está em sala, de repente começa a fazer um som de uma vaca, e aí a galera começa a rir, ela fica mais estressada, né? Fica mais nervosa, porque está todo mundo rindo, e aí de repente ela começa a ficar mais nervosa, mais estressada, e começa a repetir mais vezes o som, e começa também a ter tiques motores no mesmo instante, e aí isso vai visivelmente, você consegue perceber a situação de estresse, de constrangimento, de vergonha que esse paciente pode ter. Tá certo? Muitas vezes, na verdade não muitas vezes, né? Em alguns casos, alguns pacientes, tá? Podem conseguir rapidamente segurar o tique. Então, vou dar um exemplo. Então, digamos que a Ana me viu e aí, ela acha que a minha camiseta está muito larga. A Ana Mussa aqui, que estava perguntando pra gente. Digamos, ela me viu aqui na aula e ela tem do síndrome de Tourette, ela achou que a minha camiseta está muito larga. Alguns pacientes conseguiriam segurar. Então não vai falar, nossa, que camisa larga. Nossa, camisa larga, camisa feia, está muito grande. Alguns conseguiriam suprimir, segurar essa fala. A Ana não consegue. Aí ela vai falar para mim, nossa, que viu? Camisa larga? Tá magro, hein? Sei lá, alguma coisa assim. Alguns conseguem, outros não. Tá bom? Então, alguns conseguem segurar. Professor, por muito tempo? Não, né? Senão, não teriam mais a síndrome. Por curto período de tempo, mas com muito esforço. E até mesmo com muita prática, tentativa de segurar. Porque, como eu falei, é uma questão de impulsividade, né? No sentido de que é algo involuntário, eles não têm controle. Não tem controle. Quando vê, já foi. É algo que acontece naturalmente, como a gente respirar, né? Você não fica todo o tempo, tenho que respirar, preciso respirar. Não, naturalmente você respira. Quando você vê, você já está respirando, né? Às vezes você nem se dá conta. É exatamente isso que acontece com eles muitas vezes. Não sabem. Quando aí se dão conta, já falaram, e aí já ofenderam, já causaram alguma situação constrangedora para eles ou até mesmo para outras pessoas, e por aí vai, tá bom? Então vamos lá. Às vezes, alguns pacientes conseguem, por exemplo, parar de piscar, assim, que não ficam tendo tique, né, de ficar piscando o olho. Alguns conseguem segurar, tá bom? Conseguem segurar, outros não necessariamente. Então, gente, essa aqui foi uma rápida definição, com algumas informações, lógico,
voltadas para o que seria essa síndrome de Tourette, tá bom? Tem cura, professor? Eu já vou falar sobre o tratamento, mas eu já preciso adiantar isso para você. Tem cura? Não. Não tem cura. Tem tratamento? Tem. Boa notícia, né? Ué, mas se não tem cura, tem tratamento? O que é? Ué, então eu não entendi, ficou confuso. Você vai entender daqui a pouco, eu vou falar para você, mas basicamente a ideia é o quê? Nós não conseguimos lidar assim como no Alzheimer, por exemplo. Eu não consigo parar a doença, né? Tem muitas doenças que a gente não consegue lidar diretamente com a doença, diretamente com a causa, eu não consigo, mas é possível lidar com os sintomas. Então, no caso da síndrome de Tourette, nós vamos lidar com os sintomas. Então, a gente vai lidar, por exemplo, com o tique motor, a gente vai lidar com o tique vocal. Se o paciente anda muito estressado, eu falei para você que o estresse intensifica, né? Os tiques ficam mais aparentes. Se o paciente está muito estressado, ele vai ficar apresentando várias vezes esses tiques. Então, a gente vai tentar relaxar, jogar esse estresse para bem longe. Tem terapia psicológica, tem alguns medicamentos, enfim, eu vou falar para você na parte do tratamento. Mas eu já queria adiantar, não tem cura, mas sim tem tratamento. Bom, professor, tem uma fase mais aguda, então tem um momento em que geralmente a gente consegue dar o diagnóstico dessa síndrome. Quando é que essa síndrome surge geralmente? Bom, vamos lá. Geralmente, gente, né, normalmente, essa síndrome surge, esses tiques, né, os tiques motores, os tiques vocais, lembrando que 80% dos casos, geralmente, se inicia com tiques motores, tá bom? Mas, geralmente, esses tiques começam ali entre os 5 e 7 anos de idade. Perceberam? Criança. Desde criança. 5 anos, muito novinho, né? Novinha demais. Ali entre 5 e 7 anos, geralmente a gente vai ter aí o início desses tiques, sendo que 80% começam com tiques motores. O que mais, professor? Só que esses sintomas, esses tiques, tendem a aumentar de intensidade dos 8 aos 12. Então, geralmente começam dos 5 aos 7 e ficam mais aparentes, mais visíveis, mais intensificados, né, mais acentuados, mais elevados, dos 8 aos 12. E aí é justamente aqui que a gente começa a ter, muitas vezes, começa a piscar os olhos, movimentar as mãos, os braços, e aí você pode começar a ter um quadro que vai se agravando, e ele começa com palavras repetitivas, movimentos bruscos. Imagina, estou aqui dando aula, tem alguém perto de mim, de repente eu faço um movimento brusco e, sei lá, acerto um aluno, uma aluna aqui. Vai ficar chato, né? Vai ficar, até explicar. Mas isso tudo é reflexo da síndrome. Perceberam, então? Começa cedo, não começa tarde. Olha, começa ali por volta dos 5 aos 7, vai piorar dos 8 aos 12, piora, se intensifica. Começa simples, de repente o paciente está grunhindo, latindo, falando palavrões, fazendo movimentos repetitivos, cuspindo, escarrando, fica tossindo a todo tempo, espirrando a todo tempo. Perceberam? Começa simples e aí tende a ficar um pouco mais acentuado. Tá certo? Então, isso é muito importante a gente entender. Então, a síndrome de Tourette, gente, basicamente é uma condição neurológica, né? E a ideia é que a pessoa que apresenta essa síndrome realiza alguns movimentos ou tem alguns atos impulsivos que precisam ser frequentes e repetitivos. Frequentes e repetidos. Atos impulsivos, eu não controlo, estou falando palavrão aqui. Aqui dando aula, de repente solta um palavrão. Impulsivamente. Aí você vai perceber, falei nesse workshop, aí semana que vem, de repente vou e falo outro palavrão, sei lá, uns 5, 10, 15 palavrões durante a aula, e aí é algo impulsivo, algo frequente, muitas vezes algo repetitivo, tá bom? Então, esses atos a gente chama de tiques. Geralmente tendem a dificultar a socialização do paciente, claro. Imagina, você está numa igreja
e ali no culto, na Santa Ceia, no momento da mesa, né? Ou tá lá sei lá, em algum lugar assim, imagina, você foi meditar, a galera tá todo mundo meditando, tá todo mundo ali praticando yoga, sei lá, de repente, você tá falando um palavrão, tá gritando, muitos ficam gritando, não necessariamente é falar palavrão, grita, e aí imagina como que isso vai complicar a socialização desse paciente. Então tem um grupo de pessoas praticando yoga, sei lá, meditação, de repente uma pessoa fica gritando. Isso pode trazer problemas para a socialização dessa pessoa e obviamente pode piorar a qualidade de vida dela, né? Ela pode acabar se metendo em situações embaraçosas. Beleza? Começa lá na infância e aí, dependendo do tratamento, isso pode se intensificar e provavelmente vai perdurar a vida toda desse paciente. Beleza? Bom, alguns famosos que tem. Eu já falei do David Beckham, falei do Howard, que é o goleirão que jogou na Premier League, né, que é a liga inglesa de futebol. Tem uma cantora famosa chamada Billie Eilish. Ela também apresenta essa síndrome e por aí vai, tá bom? Então, são só alguns exemplos de pessoas famosas que tem. A Ana ela mencionou uma questão da associação, ela falou sobre TOC, e eu falei que tinha uma associação que tentava representar, que representa, que olha para pessoas que estejam ou que apresentem essa síndrome. Essa associação recebe o nome de ASTOC, tá bom? ASTOC, Associação Brasileira de Síndrome de Tourette, Tiques e Transtornos Obsessivo-Compulsivo. Novamente, ASTOC, A-S-T-O-C, ASTOC é a Associação Brasileira da Síndrome de Tourette, tiques e transtorno obsessivo compulsivo, tá bom? A ideia é que essa associação, obviamente, é uma entidade que tem como objetivo, gente, ajudar tanto os familiares como as pessoas que apresentam a síndrome de Tourette. Ué, professor, como assim? Você está falando que os familiares também precisam de ajuda? Claro, é lógico. Você já imaginou? Chegou o dia, o grande dia, sei lá, festa junina, né? E aí as crianças tendem a se apresentar para os pais, enfim. E aí tem todas as crianças reunidas, todos os pais reunidos na escola. Aí, de repente, o seu filho, a sua filha, vai estar ali se apresentando e aí lança, lá na apresentação, faz um gesto obsceno. Imagina. Lança não vou fazer aqui, né? Mas faz um gesto obsceno e aí, imagina, vai ser motivo de piada. Ou até mesmo de chamada de atenção, né? Talvez a diretora vai chamar a atenção dos pais, da criança. A galera vai rir, vai fazer chacota. E aí os pais podem ficar constrangidos. Você consegue entender? Por que os familiares também precisam de ajuda? Beleza? Às vezes a esposa, né? Às vezes os filhos, por que não? Às vezes os filhos. O pai vai lá na apresentação do TCC, que é o ápice da graduação, é o momento mais importante da graduação, da faculdade, o momento mais importante, o TCC, que é onde você vai ser aprovado ou não, né? Aí no meio do TCC, todo mundo em silêncio, só o filho falando, apresentando o TCC. Aí o pai vai e lança um palavrão. Lá! E aí os avaliadores olham pro filho, né, que está apresentando, e aí fazem um sinalzinho, assim como eu estou fazendo, ó, de reprovação. Tipo assim, o que é isso? O que esse cara está fazendo? E aí o filho fica com vergonha, fica constrangido. Enfim, situações embaraçosas. Também com familiares. Percebem? Tá bom? Bom, sintomas eu dei vários exemplos, mas deixa eu falar mais alguns para você, tá? Os sintomas, né, muitas vezes, assim como é o caso do autismo, assim como é o caso da hiperatividade, do déficit de atenção,
muitas vezes os sintomas são percebidos por quem? Pelos professores. Vai, professor, ixi, agora você viajou. Você falou que começa por volta dos 5 aos 8 anos. Os sintomas inicialmente se apresentam, em 80% dos casos a gente fala de tiques motores. Agora, você está falando que quem que geralmente observa é o professor? Não entendi a lógica. Claro, essa criança vai para a escola, porque na casa dela, os pais entendem como mania. Mania. Ah, não, isso é mania do Pedrinho. Olha, a Mariana sempre foi assim. Ela faz esses sons assim, eu acho que, sabe o que é? Quando ela era criança, ela gostava muito de vaca, daí eu acho que ela acha que é uma vaca, sei lá, ela fica fazendo som de vaca, olha que bonitinha. E aí os pais não tentam entender o que é. Associam com personalidade, associam com comportamento e por aí vai. Quando chega na escola, o professor, que é alguém de fora, que não tem contato com a criança, começa a observá-la. Oh, mas caramba, que negócio estranho. O Pedrinho está estudando do nada, ele fala uma palavra sem sentido. De repente, o Pedrinho está na fila da merenda e começa a fazer gesto obsceno, mas eu não vejo que isso é ele. O Pedrinho não é sem educação, não, pelo contrário, é um menino muito educado. Mas de vez em quando ele faz um gesto, fala palavrão, mas eu consigo perceber que não é. Tem alguma coisa errada aí. E aí os pais acionam, os professores acionam os pais, sei lá, acionam a coordenação, a diretoria, e aí começa a perceber. Então, inicialmente, e geralmente, na maioria dos casos, os professores começam a observar esses sintomas, tá bom? Professor, quais são os sintomas mesmo? Então, agora eu vou te dar uma lista. Anota aí, ou... depois você vê lá no YouTube, mas eu vou dar uma lista de coisas que podem acontecer. Vamos lá. Tiques motores, lembrando que tem a ver com movimento do corpo físico, tá bom? Piscar os olhos, inclinar a cabeça, encolher os ombros, ficar tocando o nariz, ficar fazendo careta. Imagina, na faculdade, de repente o professor está lá dando aula, né, falando e tal, enfim, ministrando, lecionando a aula, de repente um aluno fica fazendo careta. Até que o professor vai entender que esse aluno faz careta porque tem síndrome de Tourette, já era. Muitas vezes é mal interpretado, e aí a primeira impressão é que fica, muitas vezes, e aí você começa a ter uma série de problemas com esse aluno. Então, careta, ficar movimentando os dedos das mãos. Vocês repararam o Arthur? O que o Arthur ficava fazendo nas mãos? Depois você dá uma olhada lá no vídeo, você vai perceber. Louco, né? O que mais? Gestos obscenos, chutes. Professor, Oi? posso fazer uma pergunta? Pode, Porque claro. eu não sei se isso é tique, mas os homens geralmente ficam mexendo a perna, você já percebeu? Você sabe que tem algumas justificativas para isso? Eu vou falar... Tá, então desculpa, porque olha, eu Pode não falar, entendo por que mexem tanto a perna daquele jeito. A gente tá sentado, a pessoa tá sentada e tá mexendo a perna. Muitas vezes, alguns livros de comunicação não verbal poderiam até dizer que isso é por falta de interesse no assunto. Então, é tipo assim, nossa, acaba logo. Aí um dia desse eu fui pesquisar algumas outras coisas e de repente surgiu esse assunto lá no vídeo que eu estava vendo o vídeo e aí do nada surgiu esse assunto aí. E aí a pessoa que estava falando disse o seguinte, que geralmente o homem, lógico, né, na regra, né, isso é a maioria, como a Ana falou, a maioria dos homens, você já reparou quando você está falando com ele, ele está olhando lá na lua? Muitos. Você está falando com o cara e ele está lá assim, ó. Você está falando, ele está olhando para o relógio, está mexendo no relógio, mexendo no celular, com a perna mexendo. Isso a psicologia mostra que é tipo um comportamento masculino. Não que seja certo, tá? Não estou falando que é certo, mas parece que não estão prestando atenção.
Mas estão, porque a mulher não, né? A mulher geralmente é olho no olho, e aí você tem toda uma escuta, é uma questão muito mais humana, muito mais próxima e tudo mais, e o homem geralmente é isso. Mas, Ana, esses movimentos repetitivos das pernas, geralmente tem a ver com isso. Tipo assim, já deu, acaba logo. Ou porque o cara simplesmente está balançando as pernas, porque é uma característica mesmo do homem, ele fica fazendo coisas sem sentido, mas ele está assim com a atenção voltada. Ah, Com tá. certeza. Tá ok. Tá bom? Porque, olha, tem hora que cansa isso, viu? Cansa, fica chato, né? Falando isso, o que esse cara tem? Os meus irmãos têm isso, e eu perguntei para eles, e eles, não tem nada a ver. Eu falei, então tá, não tem nada a ver. Ok. Você fica assim, né? Fala, esse cara tá. Faz parte. Obrigado, viu, Ana? Bom, chutes, sacudir o pescoço, fica batendo no peito. Imagina. Não, imagina agora. Eu tô aqui na aula. Deixa eu até me ver aqui. De repente, até baixar um pouco aqui a câmera, pra você ver aqui minha barriga, meu tórax. Aí eu tô na aula, de repente eu começo assim, ó, imitar o Tarzan. Você fala, mas esse cara tá louco, porque ele tá... O que tem a ver imitar o Tarzan? E aí eu volto a falar na aula, e às vezes eu faço até o som. Eu falo, que coisa louca, esse professor tá doido. Mas não, é um tique. É um tique, tá bom? Então, isso acontece também com eles. A Cleomácia disse que vai ser uns 15 minutinhos mais cedo. Tá bom, viu, Cleomácia? Obrigado por avisar. Combinado. Obrigado pela sua presença. Prazer ter você aqui com a gente, tá certo? Muito obrigado mesmo de coração. Bom, tiques vocais. Eu dei alguns exemplos de tiques motores, lógico, tem muitos outros. Vou falar agora alguns exemplos de tiques vocais. Xingamento. Ficar soluçando. Imagina, ficar soluçando. Gritando, cuspindo, carcarejando. Sabe o que é às vezes cacarejar, né? É imitar um galo. O galo, sabe quando o galo canta? O cara fica, aí o indivíduo, né, a pessoa, o paciente fica imitando o galo, fazendo o som que o galo faz. Fica gemendo, uivando, imagina, esse cara é um lobisomem. Acontece. Ficar limpando a garganta. Pneuzinho mesmo, hein, professor? Oi? Pneuzinho, né? Cabeça, pneu, né? Porque... e ele fica fazendo, é impossível, ele não vê quando vê já fez, é o que eu falei, né? E aí as pessoas interpretam justamente as frases. Esse cara é louco, esse cara aí é coisa louca. O cara tá uivando, tá imitando um galo, tá uivando, de repente ele é um cabrito, é um bode, que coisa louca que é essa? Não é. É por conta da síndrome. O que mais? Fica repetindo palavras ou frases, usam diferentes tons de voz. Falando lá, de repente, então, pessoal, a aula de hoje é isso aqui. Aí, então, pessoal, já entendem? A mudança no tom estava muito baixo, de repente gritou, aí voltou para o normal, baixou, e aí grita, e aí fica como se fosse algo volátil, né? Fica algo instável. Beleza? Bom, esses sintomas surgem repetidamente, tá bom? E como eu falei para vocês, geralmente é difícil de você ter o controle, e aí acabam evoluindo, geralmente, para vários tipos de tiques ao longo do tempo. Beleza? Isso é muito importante. Professor, você falou que surge geralmente, inicialmente, dos 5 aos 8. É isso mesmo? Eu dei os anos para vocês, lógico, mas às vezes passa. Então pode acontecer, por exemplo, do sintoma surgir, sei lá, até lá pelos 21 anos de idade. Então tem alguns estudos que mostram que pode aparecer até os 21 anos de idade. Então, imagina, 21 anos já está na faculdade, assim, teoricamente, né, lógico. Não é regra, mas teoricamente já está formado no ensino médio. Ou já está tendo trabalho, já tem um trabalho. Né? Com 21 anos eu já trabalhava, por exemplo. Na verdade, eu trabalho desde cedo, né, desde os 6. Mas eu falo, já trabalhava de carteira registrada e tudo, né, com 21. Então, isso acontece, tá bom? Isso é muito importante. Professor, beleza. Como é que se dá o diagnóstico? Porque essa síndrome parece que é bem
Bem doida, né? Como é que acontece o diagnóstico, professor? Simples. O diagnóstico, obviamente, se dá por meio do quê, gente? Por meio de observação e levantamento, né, de algumas informações relacionadas aos tiques. Tiques motores, tiques vocais, quanto tempo isso apresenta, como é que isso se apresenta, isso piora quando o paciente está estressado, sei lá, irritado, como é que acontece? E aí o neuro, seja um neuropediatra, né, ou seja, será um pediatra, um neurologista, geralmente são esses os especialistas que lidam com isso. Lógico, pode ser um psiquiatra também, né? Imagina, o pai leva a criança no psiquiatra porque acha que ela tem algum problema mental, sei lá. E aí não, o psiquiatra fala, não, isso não é uma síndrome, e aí diagnostica, tá bom? Então, isso é importante a gente entender. Geralmente, esse diagnóstico é clínico. Então, a gente vai observar, a gente vai fazer perguntas para os pais, para o paciente, para as pessoas que convivem com ela, e aí o pediatra, enfim, o neuropediatra, que seja o psiquiatra, vai dar o diagnóstico, ok? Mas é importantíssimo a gente entender que, geralmente, isso tem que persistir por mais de um ano, ok? Geralmente, o diagnóstico acontece assim, olha, tem que ter tiques motores e ou tiques vocais, de preferência antes dos 18 anos, e se possível, e tem que, né, na verdade, que persistir por mais de um ano. Então, assim, olha, tem mais de um ano que eu fico uivando, não sei o motivo. Tem mais de um ano que eu moro no apartamento, de repente fico indo lá na sacada e fazendo gestos obscenos. Quanto tempo tem? Ah, tem mais de um ano. Tem mais de um ano que eu fico tentando limpar a garganta, mas não tem nada na garganta. Eu não tenho nada. Entendam? Então, de preferência, que tenha até 18 anos, no máximo, esse é o critério que muitos utilizam, que seja algo repetitivo, que tenha tiques motores e ou vocais. Não é regra ter vocais e motores, pode acontecer, mas não é regra, mas que tem que persistir por mais de um ano, tá bom? Professor, entende? E aí, muitas vezes, o especialista também, como eu falei para você, vai associar com o quê? Com toque, né? Com hiperatividade, com déficit de atenção e tantas outras questões aí. Tratamento vai se dar como? Olhando, considerando e tentando combater, né? Entendo no bom sentido, combater os sintomas. Está muito estressado, vamos relaxar. Muito nervoso, vamos dar uma controlada, vamos deixar ele mais tranquilo, ele ou ela. E aí, então, você tem um tratamento medicamentoso, ou seja, você tem medicamentos, né? A farmacologia mesmo entra em ação para lidar com os sintomas. Mas tem uma terapia que é muito utilizada, que é a terapia voltada para a mudança de comportamento do paciente. Então, é a terapia cognitivo-comportamental. Famosa, né? Já falei bastante dela nas aulas, mas é porque ela é realmente aplicada para várias condições, como também é aplicada para o toque. É aplicada para o TAB, transtorno afetivo bipolar. Lembra que a turma ficava falando, fulano é bipolar. A gente já deu aula e viu que não é bem assim, né? Para ser diagnosticado com transtorno bipolar é algo bem mais sério. Mas também no TAB, que era um transtorno afetivo bipolar, na esquizofrenia, muitas vezes, em várias outras condições, essa terapia cognitivo-comportamental é amplamente utilizada. Por quê, professor? Porque ela tem como objetivo corrigir comportamentos inadequados do paciente. Essa terapia vai fazer o quê? Vai tentar mudar os comportamentos dele que são repetitivos, que são inadequados, né, que são impróprios, que são involuntários e por aí vai. Tá bom? Essa é a ideia dessa terapia cognitivo-comportamental que a gente tem que olhar, certo? Mas podem ser utilizados esportes, atividade física. Lembra que eu falei que atividade física, a gente quase sempre fala, né? Atividade física proporciona a liberação de alguns hormônios no seu corpo, neurotransmissores, que deixa você com uma sensação de estar mais de bem com a vida, mais relaxada, né? Você começa a olhar para a vida de uma forma mais esperançosa. Atividade física. A atividade física também é muito bem-vinda nesse caso.
Outra coisa muito importante, muito mesmo, é meditação, yoga. Práticas que tenham como objetivo relaxar, acalmar o paciente. Porque, como eu falei para você, se ele está mais calmo, naturalmente não vai apresentar de forma tão intensificada os sintomas, né? Sejam tiques motores ou tiques vocais, como a gente já deu vários exemplos para vocês, tá certo? Então, essa é a ideia. Professor, bom, eu conheço alguém que tem. Desculpa, eu conheço alguém que tem, ou alguém que eu acho que tem. Como é que eu devo me comportar diante dessa situação? Olha, eu conheço o Joãozinho, e eu acho que ele é uma criança que tem, porque fica fazendo uns movimentos repetitivos, umas coisas assim. O que eu tenho que fazer? Como é que eu consigo ajudar? Bom, uma dica simples é não adiar a consulta, né? Então, para ontem, né? Tem que agendar uma consulta. De preferência com um pediatra, se possível com um neuropediatra, para alguém, para que esse especialista consiga entender se é ou não, por exemplo, né, a síndrome de Tourette. Porque às vezes não é síndrome de Tourette, mas é um autismo, movimentos repetitivos. A criança tende a se isolar, enfim, quem vai saber o especialista, né? E aí o especialista vai dar a direção para você. Tá certo? Então isso é muito importante. Quando também... tá, beleza. A gente viu que o Joãozinho tinha mesmo, professor. Mas olha, eu tenho notado que o Joãozinho está tendo muitos conflitos com os pais. Porque os pais acham que que o Joãozinho é mal educado. E que ele faz porque ele quer. Ele quer fazer isso. É manhoso, o moleque quer fazer. Às vezes não é. Então, se for diagnosticado, tem que se o quê? Tem que se oferecer carinho, empatia, compreensão, apoio, auxílio, né? Um cuidado, um olhar com respeito, né? Com responsabilidade, comprometimento. São itens que não podem faltar. Então, assim, não adianta repreender, corrigir, punir, não, esse não é o caminho. O caminho é entender que é algo involuntário, a pessoa faz, não é porque ela quer, é algo que de fato acontece. Beleza? Então, isso é muito importante. Eu vou deixar para vocês algumas dicas de filmes. Se eu não me engano, tem 5 filmes que retratam essa... Não, na verdade tem mais, né? Mas tem 5 filmes que são mais famosos que retratam a síndrome de Tourette. Se você puder assistir, super aconselho. Tem um que chama Primeiro Aluno da Classe. Eu vou deixar tudo aqui. Eu vou mandar depois lá no grupo para você. Assista se possível, tá bom? Para que você veja o quê? Que não é uma coisa simples. E para fechar, hoje à tarde a gente estava conversando com a diretora, e aí ela estava referindo que ela conhece uma pessoa que mora no Canadá, e essa pessoa tem uma cunhada, e a cunhada, né, dessa pessoa que mora lá no Canadá, os médicos desconfiam que ela tem a síndrome de Tourette. E lá no Canadá, o governo dá um auxílio, obviamente, para quê? Para dar um suporte, um apoio, né? Um auxílio financeiro mesmo, para esse paciente. Bem diferente da realidade do Brasil. Sim, bem diferente. Por quê? Porque lá eles conseguem... Lembra que eu falei para vocês que há uma associação entre toque e hiperatividade, déficit de atenção e síndrome de Tourette? Então, se os pais, por exemplo, têm, sei lá, toque, o pai tem toque, o governo começa a observar a criança desde muito cedo. E aí começam a ver se ela tem traços, se ela pode ou não desenvolver. E aí você começa a ter medidas alternativas para essa criança desde que ela é muito novinha. Então, muitas vezes, lá o pessoal tem um apoio, tem bolsa, enfim, suporte. Porque é difícil, às vezes, encontrar um emprego, né? E o governo auxilia e tudo mais, tá bom? É só uma experiência, uma outra realidade. Ainda hoje ela estava me contando, eu achei muito pertinente trazer para vocês. Beleza, gente? Então, isso é síndrome de Tourette. Não é só falar palavrão. Vocês viram? Não é só falar palavrão. É também fazer gestos obscenos, movimentos repetitivos, ficar imitando sons sem sentido,
fica repetindo frases de outras pessoas. Muitas vezes, ficar tocando nos objetos, ou ficar tocando no corpo, enfim. E aí são vários sintomas que caracterizam essa síndrome de Tourette, que não tem cura, mas tem tratamento, como a gente viu. Beleza? Belezinha, belezinha? Bom, por conta do horário, a gente vai precisar desligar. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Olha, deixa eu só ver aqui rapidinho. Eu fico balançando a perna quando fico nervosa, a Ana Paula falou. Nervosismo, é isso mesmo, Ana Paula. Professor, eu vou ter que... imagina, Ana Paula, fica tranquila, professor, não estou no grupo. Elisete, eu vou mandar aqui no grupo para vocês. Eu vou mandar aqui no chat, tá? Vou mandar agora, inclusive. Professor, eu não estou no grupo do workshop de cuidador. O que eu faço? Só você clicar nesse link que eu vou te mandar aí agora. Ó. Clica aí. Senão você também pode... Você também pode mandar mensagem para o CRA da sua escola. Mas, ó, tá aqui, ó. Mandei aí um grupo aí no chat. Opa, deixa eu mandar aqui, peraí. Ó, clica nesse link aí que você vai ser direcionado para lá. Tá bom? Clicou, você vai entrar aí, você vai ter acesso a esses itens aí. Beleza? Obrigado pela presença de todos, obrigado galera, pessoal, obrigado a todo mundo que pôde vir, tá? E aí eu vou mandar lá no grupo, com certeza, as dicas, mais outras matérias, vídeos para vocês conseguirem se aprofundar um pouco mais no assunto. Mas essas são as orientações básicas e gerais sobre essa síndrome, tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Tchau, professor. Obrigado de coração. Tchau, obrigado. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.